Um homem cai e morre. Sua mulher é acusada de homicídio, mas também pode ter sido um suicídio ou um acidente. Ninguém sabe o que aconteceu de verdade. Olá, meu nome é Marcos Debona, esse é o canal Contém Spoiler e hoje nós vamos falar de Anatomia de uma Queda, filme que ganhou a Palma de Ouro em Cannes, foi concorrente ao Oscar de Melhor Filme e vencedor da categoria Melhor Roteiro Original. A primeira parte desse vídeo não tem spoiler, mas quando chegarem os spoilers, você vai ser avisado. O grande tema do filme é a pós-verdade, um conceito acadêmico muito usado hoje em dia. Pós-verdade deve ser o termo acadêmico para mentira, né? Não. Sabe quando várias pessoas estão envolvidas num acontecimento, mas cada uma tem a própria versão sobre esse acontecimento? Não. Vamos ao filme que eu já te explico. Sandra dá uma entrevista para Zoe, que pergunta sobre um acidente com seu filho, mas ela foge das perguntas. A minha impressão pessoal é que tem um pequeno conflito entre as duas. Eu vi outra coisa entre as duas. O filme é justamente sobre isso. O mesmo fato pode gerar diferentes interpretações e é impossível determinar qual é verdadeira. A montagem intercala a cena com outra de um menino tateando torneiras para dar banho em Snoopy, o seu cão-guia. Em apenas 1 minuto, o roteiro dá informações importantes. O desconforto da mãe ao falar do acidente do filho, sua relação peculiar com outra mulher e o fato de Daniel, seu filho e aliado, ter um problema de vista. Uma música alta começa a tocar, atrapalhando a entrevista e expondo um conflito entre Sandra e Samuel, seu marido e antagonista. Foi ele quem pôs a música para tocar. Ele não aparece em cena, mas já faz notar sua presença. Que mala, hein? Daniel sai para passear com o Snoopy, e quando eles voltam... Na primeira vez que o Samuel aparece, ele tá morto. E isso significa alguma coisa, pelo jeito. Simboliza algo sombrio relacionado a esse personagem. A cena é narrada do ponto de vista de Daniel, mas o Daniel só tem 10% da sua vista, simbolizando a dificuldade que todo mundo vai ter para entender o que aconteceu. Somos apresentados a Vincent, amigo e advogado de Sandra, obviamente um aliado. Ela conta para ele e para nós o que havia contado para a polícia. Existem 3 possibilidades para a morte de Samuel: homicídio, suicídio ou acidente. É muito difícil acreditar que foi acidente, então nós temos o grande impasse que moverá o filme. Vincent fala que suicídio é a única alternativa de defesa. Sandra fala, eu acho que ele caiu. Sandra não acredita no suicídio, mas para se livrar da cadeia, ela vai ter que convencer o júri que o seu marido cometeu suicídio. Como é que é? Mas pouco depois, Sandra lembra de quando encontrou o marido desmaiado após vomitar alguns comprimidos, o que parece uma tentativa de suicídio. É claro que é tentativa de suicídio. Aqui temos uma fala reveladora de Vincent. Eu não me importo com a realidade. Julgamentos não são sobre a verdade. Como é que é? O que importa tanto para a defesa quanto para a promotoria é convencer os jurados a acreditarem em suas versões. E a pergunta que vai ser respondida é: Sandra matou Samuel? Não. A pergunta a ser respondida é: Sandra será condenada pela morte de Samuel? Entendi. A estratégia da acusação é desqualificar Sandra, apontada como uma pessoa ruim, uma mãe pouco participativa e uma péssima esposa, capaz até de trair o marido. Eita porra! O promotor insinua que Sandra, por ser bissexual, tentou seduzir Zoe. Eu não falei? Zoe diz que sedução pode ter outro significado, sem intenções sexuais. O que ela quer dizer com isso? O filme é exatamente sobre isso. Uma palavra pode ser interpretada com um significado pouco usual. A versão da promotoria é de que Sandra bateu na cabeça de Samuel com um objeto pesado e depois jogou o marido pela sacada. Já a defesa afirma que Samuel simplesmente se jogou pela janela. Tá, mas o que aconteceu de verdade? O filme não revela e faz questão de não revelar, colocando os espectadores no lugar dos jurados, que no fim das contas vão ter que decidir o que aconteceu. Loucura isso! Como eu já falei, o roteiro demonstra que Sandra não matou o marido, que ela é uma boa mãe e que o julgamento não é sobre a verdade. Essas 3 teses aparecem numa fala dela para Daniel. Eu não sou aquele monstro. Tudo o que você ouve no julgamento está distorcido. E agora a gente vai entender por que ela usou essa palavra monstro. Olha, foi difícil definir aonde colocar essa vinheta, porque nesse filme, o importante não é um final surpreendente, é como a gente chega nesse final. Mas a cena que eu vou descrever agora é bem impactante, então se você ainda não viu o filme, talvez você queira parar por aqui. Se não, vambora pros spoilers. A melhor cena do filme é aquela que o roteiro fez questão de enfatizar e gerar expectativa: a briga entre Sandra e o marido.
No tribunal, todos ouvem apenas o áudio da briga, mas os roteiristas foram bem legais e colocaram a cena no flashback. A cena é ótima porque em 10 minutos mostra um arco de transformação de Sandra. No começo ela tá bem calma, a discussão é sobre algo específico que incomoda Samuel, e ele já tá chorando. Reparem que a imagem do Samuel tá sempre azulada, por causa de uma luz que entra pela janela. Significa: se ele ia se matar no dia seguinte, devia estar bem deprimido. E a cor azul significa tristeza. Que tristeza. O marido fala que Sandra não dedica tempo ao filho, não dá tempo para ele escrever e que ela roubou uma ideia dele para escrever um livro. E aí a mulher começa a se irritar. No fim, vira uma briga típica de casal. Samuel diz que foi traído e chama a mulher de monstro. Ah, por isso que ela falou pro filho que ela não é um monstro. Mas aí a Sandra já tá virada no giraia. Corta pro tribunal e a gente só ouve o som de tapas e objetos se espatifando. E por causa disso vão prender a mulher? No fim do segundo ato, ouvimos outro argumento do advogado. Os últimos meses da vida de Samuel foram a constatação de uma derrota pessoal. Ah, então ele se matou mesmo. Mas a Sandra fala baixinho pro Vincent. Samuel não era assim. Então talvez ele não tenha... No fim de semana, Daniel dá um monte de remédio pro Snoopy que fica bem mal. E tinha acontecido a mesma coisa quando o cachorro comeu os comprimidos na suposta tentativa de suicídio do pai. Olha só o que o Daniel fala sobre a sua mãe. Não sei se acredito nela ou não. Tenho que inventar uma crença? Preciso fingir que tenho certeza? De acordo com os manuais de roteiro americanos, essa é a hora do herói colocar seu plano em ação e vencer a batalha. Então a Sandra vai resolver a porra toda. A Sandra não. O Vincent? Também não. Mas a Sandra não é a protagonista? Mas o filme é francês. E quem vai resolver a situação é o Daniel. No tribunal, ele resume o tema do filme, como se fosse a voz dos roteiristas colocada na boca de um personagem. Parece que quando falta uma prova, temos que olhar em volta, como o julgamento está fazendo. Quando olhamos em toda parte e ainda não entendemos o que aconteceu, acho que temos que perguntar por que isso aconteceu. E para finalizar, ele conta a história de como o pai, falando sobre o cachorro, demonstra que um dia poderia se suicidar. Mas isso é uma interpretação dele. E será que é verdade que o pai falou isso mesmo? Mas afinal, o que é a verdade? Daniel está assistindo TV e fica feliz ao ouvir uma repórter perguntar para sua mãe como ela se sentia depois de ser absolvido. Não, peraí. Cadê a cena do juiz abrindo o envelope e anunciando o veredito? É um filme francês, né? Esse foi mais um vídeo do canal Contém Spoiler. Obrigado por assistir até o final. Deixa seus comentários aí se você concorda comigo ou sem concorda comigo. E se você gostou, clica no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque se você não fizer isso, a Sandra vai te jogar de uma sacada. Mas ela matou o cara, então? Até o próximo spoiler.